Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Jefferson Spardella. Peço a vocês que se inscrevam em nosso canal e também nos acompanhem lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Telegram, tudo Professor Jefferson Spardella. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre patrimônio de afetação. Quando eu estou falando de patrimônio de afetação, eu estou falando em incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária está prevista lá na Lei 4.591 de 64 e ela é necessária quando o empreendedor precisa vender unidades na planta. Então, ele precisa já começar a captar recursos antes mesmo, até muitas vezes, de começar a obra, ou então no decorrer da obra. Ele não pode esperar que o empreendimento fique pronto para começar a vender as unidades. E para que seja possível ele vender, para que seja permitido ele vender as unidades já na planta, ele obrigatoriamente precisa registrar a margem da matrícula do terreno onde vai ser feito o empreendimento, a incorporação, registrar a incorporação imobiliária. Claro, depois de aprovados todos os projetos junto aos órgãos públicos, especialmente junto à municipalidade. Então, feito isso, registrada a incorporação, ele pode submeter essa incorporação ao patrimônio de afetação. E o que é o patrimônio de afetação? Que é algo facultativo, mas que é vantajoso para o incorporador, porque ele terá um benefício fiscal, além de dar mais credibilidade ao mercado. O patrimônio de afetação nada mais é do que você segregar o patrimônio daquele empreendimento do restante da empresa. Então, você vai separar, você vai ter uma contabilidade própria para aquele determinado empreendimento. E uma vez afetado esse patrimônio junto à incorporação, junto à matrícula, ele fica protegido caso a empresa a incorporadora venha a ter problemas financeiros futuros. Esse patrimônio desse empreendimento que está afetado, ele fica protegido dos demais credores. Então, ele vai responder só pelas dívidas da própria incorporação, daquele próprio empreendimento. Então, é muito interessante. E como é que você faz isso na prática? Bom, primeiro, o incorporador ele vai registrar a incorporação e para registrar a incorporação ele tem que seguir todos os passos previstos lá no artigo 32 da Lei 4.591, juntar toda aquela documentação e aí, registrada a incorporação junto à matrícula imobiliária, ele faz logo depois um simples requerimento. Ele faz um requerimento encaminhado ao ofício de registro de imóveis, onde está registrada a incorporação, e ele fala o seguinte, ele requer que seja averbada a submissão daquela incorporação ao patrimônio de afetação. E onde está previsto esse patrimônio de afetação lá na Lei 4.591? A partir do artigo 31F, que eu vou compartilhar com vocês aqui na tela. Eu vou compartilhar aqui a lei. Então, artigo 31A, melhor dizendo, e não 31F, me desculpem. Artigo 31A. A critério do incorporador, a incorporação poderá, então veja, é facultativo, poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as accessões objeto da incorporação imobiliária elas vão, então, e bem como os direitos a ela vinculados, manter-serão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação, tal. Então, vejam, ele ficará separado. E vejam o que diz o parágrafo 1º do artigo 31A. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos
e só responde, aquilo que eu falava há pouco, só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva, ou seja, aquela incorporação que foi afetada. Então, lá na matrícula imobiliária, vai o registro da incorporação e depois de registrada a incorporação, vai então a averbação da submissão daquela incorporação ao patrimônio de afetação. E aí, nós temos aqui vários outros artigos. No 31B, considera-se constituído patrimônio de afetação mediante a averbação, aquilo que eu falava, a qualquer tempo no registro de imóveis, a qualquer tempo, leia-se depois de registrada a incorporação, evidentemente. De termo firmado pelo incorporador, ou seja, um simples requerimento, e quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno. Claro que se tiver outros titulares de direitos reais daquele terreno, eles também terão que assinar o requerimento. Tá? A averbação não será obstada pela existência de ônus reais, não há problema nenhum. 31C, comissão de representantes, será então instituída uma comissão de representantes, isso também dá uma certa segurança aos adquirentes, porque terá alguém fiscalizando aquele empreendimento, aquela obra, isso é muito importante, tá? Depois, aí no 31D, dado, tem as obrigações aqui do incorporador, diligenciar para que dê tudo certo, evidentemente. E aí no 31E tem quais as possibilidades de extinção do patrimônio de afetação, que é pela averbação da construção, registro de títulos, dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes. Não é? Então, quando finalizar a incorporação, estará, então, também extinto o patrimônio de afetação. Ou, então, inciso 2 do artigo 31E, revogação em razão de denúncia da incorporação. Então, há essa possibilidade também de revogar esse patrimônio de afetação. E, inciso 3, liquidação deliberada pela Assembleia Geral nos termos do 31F, que é quando acontece a falência do incorporador e aí os adquirentes vêm a assumir, então, esse empreendimento. E o 31F, que eu falava lá no início, que eu até confundi aí a letra, né, do artigo, é quando ele fala dos efeitos, então, da declaração de falência ou insolvência. Falência é quando o incorporador é pessoa jurídica e insolvência é quando o incorporador é pessoa física, né? Quando os bens que ele tem não são suficientes para pagar as dívidas que ele tem, tá? E aí no 31F tem quando acontecer aí a decretação da falência ou da insolvência civil, quais são os passos que devem ser seguidos aí, tem vários procedimentos, enfim, o patrimônio de afetação, então, ele é muito, muito interessante, inclusive, embora ele seja algo facultativo, e muito antigo, o patrimônio de afetação, ele foi incluído na legislação pela Lei 10.931, lá do ano de 2004, então é bastante antigo. Lá no início, os incorporadores tinham até uma certa restrição, um pé atrás, porque ficariam sujeitos aí a terceiros fiscalizando a sua obra e tudo mais, até porque tem que ter uma contabilidade própria, tem que ter uma conta corrente própria para a entrada e saída desses recursos referentes àquele patrimônio afetado. Então, os incorporadores, eles eram um pouco avessos lá no início ao patrimônio de afetação, mas depois eles verificaram que esse procedimento, o patrimônio de afetação, ele é até benéfico para a empresa, porque ele mantém as coisas mais organizadas. Você, uma vez tendo aquela contabilidade daquele empreendimento separado do restante do patrimônio da empresa, fica muito mais fácil de organizar. Além disso, eles têm um regime especial tributário, que é o RET. Então, a partir do momento que o incorporador ele averba
o patrimônio de afetação na incorporação imobiliária, a margem da matrícula, ele pode, então, pedir o RET, que é o Regime Especial Tributário, junto à Receita Federal. E além desse benefício, então, que é o RET, ainda tem a questão da organização financeira, que fica mais fácil, e, embora esse regime seja facultativo, tem instituições financeiras que financiam incorporações que elas exigem do incorporador que ele submeta a incorporação ao regime da afetação. Então, claro, isso vai depender de cada caso. Mas, então, o patrimônio de afetação é isso, é a segregação, é a separação daquele patrimônio da empresa, daquele empreendimento do restante da empresa, e ele está previsto, então, no 31A até o 31F, lá da Lei 4.591 de 64, que é a Lei das Incorporações Imobiliárias. E o patrimônio de afetação, como eu disse, foi instituído pela Lei 10.931 de 2004, tá certo? Era isso por hoje. Aguardo vocês no próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e um grande abraço.